Estamos então numa série de mensagens. Esse mês foi o mês do aniversário da nossa igreja, onde nós completamos 18 anos. E o tema da palavra hoje é: a visão requer fé. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim para ela: a visão requer fé. Então, queridos, hoje nós vamos falar sobre fé. Porque tudo na nossa vida é pela fé, sim ou não? Sim, é pela fé tudo na nossa vida. E esses cultos, então, o apóstolo veio trazendo, e vocês que estavam aqui ouviram um pouquinho da nossa história, porque se a gente fosse contar, teria muito mais coisas que nós vivemos, nós passamos, então nós resumimos, na verdade, porque 18 anos, na verdade, não são apenas 18 dias, mas são 18 anos, onde nós vivemos pela fé, onde nós temos uma história. Então o apóstolo ministrou a primeira mensagem, que tudo começa com uma visão. Tudo começa com uma visão. E a visão, ela requer a ousadia. E a ousadia requer o quê? A perseverança e a coragem, que foi a última ministração, da semana passada. Visão, com perseverança e coragem. Por que precisa de perseverança e coragem? Para continuar, porque as lutas vêm, mas quando nós temos a perseverança e a coragem, nós não desistimos no meio do caminho. E foi isso que a gente fez, nós não desistimos no meio do caminho. Nós não desanimamos, e assim é na sua vida também. Você não pode desistir, você não pode desanimar. Você tem um Deus que pode todas as coisas. O Deus que nós servimos é um Deus de coisas impossíveis. Você recebe essa palavra? O Deus que você serve é um Deus que pode mudar a sua história ainda esse ano. Queridos, esse ano ainda não acabou. E o tema que nós recebemos profético para esse ano, 2022, um ano de coisas novas. E então se prepara, porque até dia 31 de dezembro, Deus fará coisas novas na sua vida. Você recebe essa palavra? Ela vai se cumprir, queridos, e é isso que nós precisamos. Mas a visão também, ela requer fé. Para que você viva o ano de 2022, vivendo essas coisas novas que o Senhor prometeu, você precisa ter fé. Você precisa agir a sua fé. Para nós conseguirmos chegar até aqui onde nós chegamos hoje, nós precisamos usar, nós tivemos que usar muito a nossa fé. Nós tivemos que usar a nossa fé, foi tudo pela fé. Então a igreja CACL é uma igreja da fé. É uma igreja da fé. Nós vivemos de milagres. Nós somos um milagre. Vocês viram nossa história desde o começo. Sempre foi tudo pela fé. Desde se lançar, foi tudo pela fé. Quando nós arrumamos o salãozinho aqui do lado, foi pela fé. Tudo pela fé. E o que é fé? Fé é a certeza das coisas que esperamos. Fé é a certeza, você tem que ter certeza das coisas que você espera, e a convicção das coisas que você ainda não enxerga com seus olhos naturais. Isso que é fé. Você tem a convicção que algo está acontecendo, ainda que os teus olhos não o vejam. Você tem a fé que Deus está movendo sobrenatural. Isso é fé. Isso é agir a fé. E hoje nós vemos nossa igreja cheia. Olha só, dá uma olhadinha para o lado. Dá uma olhadinha, você que está aqui na frente, olha para trás. Nós estamos uma multidão hoje aqui. Mas não era assim. Como você conhece a história nossa, nós começamos em 6. E quando nós começamos em 6, que alugamos um salãozinho, aquele salão então a gente comprou umas cadeiras, não lembro se era 20 cadeiras, não lembro. Mas você imagina, um salão com 20 cadeiras com 6 pessoas só. E o apóstolo, então, quando nós ministrávamos louvor, que era só eu e ele, no começo, bem no início, era nós 2 e mais 4 sentados. Então a igreja, ela era vazia, só tinha nós 6. Mas o que acontece? A fé, nós víamos a igreja como se ela estivesse cheia.
Então hoje você está aqui sentado porque nós visualizamos vocês lá atrás. Nós visualizamos as vidas das almas. E sabe o que a gente fazia no começo, no início? Nós pegávamos, ia nas cadeiras todos os dias antes de começar o culto. Nós orávamos em cada cadeira. Nós ungia as cadeiras, chamando a existência as vidas. Só nós 6, mas ali chamava a existência. Sabe o que começou a acontecer depois disso? Começou a acontecer que Deus começou a trazer as pessoas. E uma dessas primeiras pessoas foi a irmã Marlene, né? A Marlene, a família dela, o pastor Micael, o Roldão. E Deus começou a trazer. E chegou um ponto que nós precisamos comprar mais cadeiras. Compramos mais cadeiras. E nós depois compramos mais. E sabe o que aconteceu, queridos? De a gente orar e visualizar as vidas das almas, ficava mais cadeira para o lado de fora, no estacionamento, do que para dentro do salão. Mas isso tudo por causa da fé. Nós enxergamos isso lá atrás, nós enxergamos as vidas das almas. Então hoje, você que está sentado aqui, você que está sentada aqui, nós visualizamos você. Nós criamos que Deus ia trazer vocês. E hoje vocês estão aqui pela nossa fé. Aleluias. Aleluias. Então, se nós chegamos até aqui, foi pela fé, tudo pela fé. Escuta isso que eu vou te falar. A fé exige enxergar aquilo que ainda não existe e chamar a existência. Repete assim comigo. A fé exige enxergar aquilo que ainda não existe e chamar a existência. Foi isso que a gente fez. Nós chamamos a existência as almas que ainda não existiam. E hoje nós estamos aqui contemplando. E isso é só o começo. Porque logo, logo nós vamos encher essa galeria em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós cremos nisso. Aleluias. Aleluias. E tem mais. A sua família vai estar aqui adorando com você. Você recebe essa palavra? Vai se cumprir. Provérbios 18, 21. Vamos ler. Diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Isaías 55, 11. Diz assim: assim será a minha palavra que sair da minha, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Olha só que forte isso. Quero te fazer uma pergunta. Deixa eu te fazer uma pergunta. Que tipo de palavra tem saído da sua boca esses dias? Que tipo de palavra você tem liberado esses dias? Porque talvez você diz assim: eu tenho fé, eu tenho convicção. Mas aí quando você abre a sua boca, anula toda a fé, anula toda a bênção que já estava preparada, que Deus ia te entregar com a tua própria boca. Você faz isso. Então, queridos, que tipo de palavra tem saído da sua boca? Nós precisamos vigiar aquilo que sai da nossa boca, porque senão nós anulamos as bênçãos que o Senhor já preparou para nós. Como eu disse, 2022 é ano de coisas. Até 31 de dezembro você vai viver essas coisas novas. Você recebe essa palavra? Só que se amanhã você acontecer alguma luta com você e você começar a reclamar, a murmurar e abrir a sua boca e falar: esse ano eu não vou viver coisas novas nenhuma, o que você está fazendo? Anulando a bênção, anulando a palavra profética. Então o poder da língua, sabe? A morte e a vida estão no poder da língua. Tudo que você fala, presta atenção nisso. Tudo que você fala não volta vazio. Quando você libera uma palavra, tem anjos escutando para te abençoar, mas também está cheio de demônios. Nós não enxergamos os demônios, mas está cheio de demônios pegando as suas palavras e usando as suas palavras mesmo contra você. Porque através da palavra a gente libera vida ou morte. Então vigie o que sai da sua boca.
Como que nós vemos então em Provérbios 18, a morte e a vida estão no poder da língua. Então, como que a gente fala que tem fé, se depois a gente anula com a nossa boca tudo o que, sabe, Deus tem para nós? Queridos, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. A palavra diz isso. Você precisa agir a sua fé. Você precisa liberar a palavra de bênção. Diga assim comigo: a fé, ela elimina a dúvida. Vira para a pessoa que está do seu lado, fala isso para ela. Fala assim: a fé, ela elimina a dúvida. Então, use a sua fé. Queridos, a fé é crer no invisível. A fé é isso, é crer no invisível. Você não está enxergando com os seus olhos, mas você crê no seu coração que Deus vai entregar, que você vai viver o novo de Deus, que esse é o ano. Isso é fé, é crer no invisível. Todos os dias nós vimos a catedral aqui. Todos os dias nós visualizávamos a catedral. Ainda que já estava apenas no terreno, nós vimos, nós conseguíamos enxergar. Por isso que nós estamos aqui dentro dela hoje. E assim tem que ser na sua vida, queridos. Qual é os teus sonhos, os teus projetos? Você precisa visualizar, você precisa começar a ver. Porque a fé vai te levar a viver o inimaginável. A fé vai te levar a viver as coisas novas para a sua vida. É a sua fé, é a sua fé. Queridos, e para estar aqui dentro, nós não tínhamos a provisão, nós não tínhamos o dinheiro financeiro, como que vocês viram na história. Nós não tínhamos. Você não sabe, você não tem noção de que foi tudo muito pela fé. Nós fizemos umas loucuras pela fé, umas loucuras, mas nós tínhamos fé. Então, desde o início, em cada etapa, você não sabe o tanto que cheque que a gente soltava pela fé. A gente soltava cheques tudo pela fé. Nós críamos, nós não tínhamos o dinheiro, mas nós críamos que Deus, Ele proveria o dinheiro até o dia que esse cheque caísse. E hoje eu tenho, sabe, eu lembrando, eu conversando com o apóstolo, eu até falei. Você lembra, né, das situações? Teve uma vez que a gente estava com um cheque muito alto para cair. E não tinha entrado esse dinheiro. Queridos, e nós na fé, falava: Deus, o Senhor não vai deixar esse cheque voltar, Senhor, honra a nossa fé, e orando e declarando. Queridos, esse cheque estava tipo assim, para cair no dia seguinte, no amanhã, como se esse cheque fosse cair amanhã. Num dia antes, Deus honrava porque caía dinheiro na conta. Esse é o Deus que nós servimos. Esse Deus, se Ele fez na nossa vida, Ele vai fazer na sua também. Você só precisa agir a sua fé. A sua fé. É isso que é a fé. A palavra fala que quando Moisés estava com o povo ali para atravessar o Mar Vermelho, Moisés começou a clamar para Deus. E Deus falou assim: Moisés, toca no mar com o seu cajado. É com você. Então muitas vezes nós precisamos ser ousados, agir a nossa fé. O milagre é com Deus, mas nós precisamos agir a nossa fé com ousadia e tomarmos decisões e fazermos ir para cima, porque Deus, Ele honra. Deus, Ele honra, Ele vela pela sua palavra. E esse ano eu volto a falar, é ano que Deus tem o novo para entregar para você. Você recebe essa palavra? Aleluia, vai se cumprir na sua vida. Queridos, então, como eu disse, sempre foi assim, foi etapa por etapa. Nós não tínhamos o dinheiro. Acabava uma etapa, aí o apóstolo falava: quanto que fica essa outra etapa aqui? Fica tanto, fica X. Ele falava: pode fechar, vamos fechar. E era assim, e Deus sempre honrou. Deus nunca permitiu que um cheque nosso voltasse. Nunca, nunca. Se voltou algum, foi por erro de assinatura. Foi por erro de assinatura. Mas, queridos, todos os cheques nossos, Deus honrava. E é assim que Deus faz. É assim que Deus faz. Ele faz milagre. Então nós, a igreja, é um milagre. Esse templo aqui é um milagre. E Deus, Ele te trouxe aqui nessa noite para você sair daqui crendo. Para você sair daqui crendo e
sabe, ousando mesmo, e visualizando, sabe, enxergando aquilo que você precisa. É visualizar, queridos, é chamar a existência. Deus te trouxe aqui hoje para você começar a se ver com o seu milagre, porque tudo é pela fé. Para atrairmos o coração de Deus é necessário fé. Fala assim comigo: para que eu atraia o coração de Deus, eu preciso agir a minha fé. Fala assim: eu vou agir a minha fé. Você vai começar a agir a sua fé a partir de hoje. Vira para a pessoa do seu lado e fala assim: é a sua fé. É a sua fé. A palavra nos diz, queridos, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu não sei o que você tem passado. De repente você está passando por alguma luta, mas grava essa palavra no seu coração: o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela virá pela manhã, e você vai testemunhar, porque Deus é um Deus de promessas. Deus, Ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir na sua vida. Você recebe essa palavra? Ela vai se cumprir, queridos, ela vai se cumprir. Porque olha só, a tua fé, tudo é pela fé. A tua fé te levará a viver as coisas novas que Deus tem preparado para você. Deus, Ele quer derramar o novo dEle até dia 31. Recebe, levanta a sua mão e recebe. Você vai testemunhar. Você vai testemunhar. Você vai subir aqui nesse altar. Eu estou declarando e profetizando essa palavra. Então toma posse. Até dia 31 de dezembro você vai testemunhar. Você vai subir aqui em cima e contar o teu testemunho. E todos aqueles que não acreditavam em você vão ver você cantando o hino da vitória. Você recebe essa palavra? Ela vai se cumprir. Ela vai se cumprir. Porque isso aconteceu na nossa vida. Vocês viram nós contando a história, quando nós colocamos aqui a faixa e estava escrito: futuras instalações da Catedral Apostólica. Muitos escarneceram porque essa faixa se desmanchou. Ela derreteu com o sol e com a chuva. Mas hoje, todos eles que às vezes zombaram e riram, eles têm que passar aqui e olhar até para cima, porque a gente fez algo alto, grande, imponente, que é para mostrar mesmo que o nosso Deus é um Deus poderoso, e o que Ele cumpre, o que Ele promete, Ele cumpre, queridos, e vai acontecer na sua vida, vai se cumprir na sua vida. Você recebe? Aleluias. Então toma posse. A sua fé te levará a viver o inimaginável. Recebe essa palavra, queridos. Hoje você vai sair daqui crendo que o teu milagre está chegando. Vira para a pessoa do seu lado e fala assim: está chegando, hein? Está chegando o seu milagre. Então recebe, toma posse. Eu recebo também, eu tomo posse, em nome de Jesus. Então, queridos, a fé, ela aproxima, ela te aproxima do Deus do milagre. A sua fé te aproxima de Deus, do Deus do milagre. Vamos ler Hebreus 11:6. Hebreus 11:6 diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é dos que olha só, então é o que? Sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem como agradar a Deus sem fé. Para que nós possamos se aproximar de Deus, nós precisamos ter fé. A Bíblia aqui nos fala isso. A Bíblia nos mostra que a bênção, o galardão, o presente de Deus vem no fim desse versículo aqui. Está no final desse versículo, porque primeiro nós precisamos se aproximar dele com fé. Tem muita gente que ela quer a cura, que ela quer a bênção, que ela quer o milagre, mas ela só quer a cura, a bênção e o milagre, porque depois que ela recebe tudo isso, ela vai embora, ela vira as costas. Mas quando a gente, toma posse, quando a gente crê de verdade
que nós precisamos de Deus, nós precisamos se aproximar dele dia após dia. Dia após dia, pode ter certeza que tudo dele vai vir sobre a sua vida, porque diz assim a palavra, que nós precisamos buscar ele em primeiro lugar, e ele fala que todas as coisas nos é acrescentado, mas nós precisamos buscar não a bênção, mas o Deus da bênção, e foi o que a gente sempre fez, buscando Deus, sabe, renunciando muitas vezes dias da nossa vida. Mas por quê? Porque nós pagávamos o preço de estarmos aqui, de estarmos orando, jejuando, nos consagrando, e Deus, ele nos fez viver o inimaginável. Nós estamos aqui dentro hoje, nós estamos aqui por causa da fé, Então, se você se lançar em Deus a cada dia, se aproximar dele, pode ter certeza que Deus, ele vai dar o tudo dele para você. Você recebe essa palavra? Então, queridos, começa a chamar a existência. Abre a sua boca, começa a chamar a existência. Nós vemos aqui testemunhos, né? Muitos até falaram sobre filhos. Então, na sua oração, já começa a agradecer a Deus. Começa a agradecer a Deus pelo seu filho, pela sua filha estar na presença do Senhor, cheio, envolvida na presença de Deus. As esposas também, começa já a agradecer a Deus porque o seu esposo já está com você aqui. É isso visualizar. É isso que é chamar a existência. Começa a agradecer, tomar posse do seu milagre, da sua bênção. De repente você tem um sonho e ainda não se cumpriu esse ano. Começa a agradecer a Deus. Queridos, eu já contei esse testemunho, mas quando, né, o meu pai, ele fumou por muitos anos, e eu orando e jejuando por ele, e nunca via, mas, sabe, ao natural, porque ele fumava cada dia mais, mas chegou um tempo que eu comecei a agradecer, eu não comecei mais a pedir a libertação dele. Comecei a agradecer, Deus, obrigado, porque hoje o meu pai já é liberto. Obrigado, porque meu pai é liberto. E queridos, hoje, para a glória do Senhor, ele foi liberto. Já faz 3 anos, 3 anos, por aí, que ele foi liberto desse vício de cigarro. Então eu falo assim, começa já a agradecer. Qual é o milagre que você precisa? Qual é a bênção que você precisa hoje? Sabe, começa a agradecer, Senhor, muito obrigado pelo meu milagre, muito obrigado pelo meu sonho, muito obrigado, Deus. Quando você faz isso, você já está tomando posse no mundo espiritual, e você tomando posse no mundo espiritual, o natural vem, Deus vai entregar para você. Levanta suas mãos agora, recebe o seu milagre. Deus, ele quer entregar o seu milagre, a sua bênção hoje para você. Então começa agora, sabe, fecha os seus olhos só por um momento. Nós vamos fazer agora a 4ª dimensão. Fecha os seus olhos e traga agora na sua mente o que é o seu milagre. Qual é a sua bênção? Visualiza esse milagre. Quando você faz isso, você chama a existência e ela acontece, e ele acontece porque o Deus que você serve é o Deus do impossível. E quando você, sabe, chama a existência, a bênção, o milagre, a cura, a libertação, o Senhor entrega para você. Então toma posse agora, porque Deus está te entregando pela fé a sua bênção. Recebe agora em nome de Jesus. Aleluias. É isso que é, queridos, é isso que a gente fazia. O que eu fiz vocês fazer agora é o que o apóstolo fazia, agradecendo, vendo o milagre, vendo a bênção. É assim que a gente sempre fez, e a gente já vê aqui pela fé essa galeria toda lotada, cheia de almas. A gente vê aqui pela fé, sabe, casais sendo curados. Queridos, deixa eu te falar uma coisa, o encontro de casais, nós não tínhamos uma apostila, nós não tínhamos nada. O Espírito Santo colocou no nosso coração para fazermos encontros de casais. O primeiro foi 2018, o segundo 2019, veio a pandemia, nós não conseguimos fazer. Mas, queridos, nós não tínhamos nada, nós não sabíamos nem por onde começar. E o Espírito Santo começou a trazer, sabe, na nossa visão, na nossa mente, como que seria? Como que seria? E hoje,
é o terceiro encontro de casais que nós fizemos, e um a cada dia mais poderoso que o outro. E esse foi derramado coisas novas na vida de cada casais. E mais uma vez falando, quem não foi, perdeu. Então o próximo ano nós vamos fazer de novo. Então se você não foi, quando a gente soltar a inscrição, você corre e vai fazer. Porque eu creio que muitas vidas, muitas almas vão chegar. Muitos casais vão chegar. E se você não for o primeiro que já está aqui na casa, você vai ficar de fora. Mas que você não venha ficar mais de fora, que você possa ir, porque cada vez há uma unção nova sendo derramada. E como nós precisamos, como nós aprendemos. Nós que estamos lá trabalhando, nós aprendemos também, nós somos ministrados. E nós recebemos uma bênção no encontro, vendo cada um dos casais aqui testemunhando. Era isso que nós visualizamos antes de lançar a inscrição. Era isso que nós visualizamos, casais sendo abençoados, curados, restaurados, aprendendo com a palavra. E é isso que nós fizemos, queridos. Então faça isso, sabe? Visualiza, chama a existência, faça a quarta dimensão do que você sonha, do que você deseja. Eu quero que você levante a sua mão agora, eu quero profetizar. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Que esse ano você vai viver coisas novas. Deus, Ele já preparou. E Ele está derramando sobre a sua vida o novo dEle. Você recebe essa palavra? Vai se cumprir, eu recebo também. Eu recebo. Aleluia. A fé, queridos, a fé, ela faz a gente ficar firme no propósito. A fé faz a gente ficar firme e não desistir. Se você se esfriar na fé, você não vai chegar a lugar nenhum. Você pode ver que todas as pessoas que desanimaram, que desistiram pelo meio do caminho, que se esfriaram na fé, não estão vivendo o seu milagre. Elas não vivem o seu milagre. Queridos, escuta. Um dia Deus, Ele fez uma promessa para o povo. Ele prometeu, sabe, que Ele daria uma terra que emanaria leite e mel, a terra prometida para Moisés e o seu povo. Quando Deus, Ele fez essa promessa, e eles acreditaram na promessa, eles tomaram posse da promessa. Deus falou, está falado, e foram. Só que quando Deus mandou Moisés enviar 10 espias para ver essa terra da promessa, sabe o que chegou lá? 10 espias, era 12 na verdade, 12 espias. 10 deles viram só os gigantes que estavam na terra. 10 deles viram só a dificuldade, a adversidade que estava na terra. Eles só enxergaram isso. E quando eles enxergaram esses gigantes, a adversidade que estava ali, eles começaram a liberar a palavra. Nós não vamos conseguir. Nós somos como gafanhotos diante deles. Nós vamos morrer. Nós não prevaleceremos contra esse povo, contra eles. São gigantes, filhos de Anak. Só 2, Caleb e Josué, entrou na terra prometida, porque o resto tudo morreu. Você viu como que é sério? Como que nós não podemos usar a nossa boca para a morte e sim para a vida? Queridos, eu e o apóstolo somos assim. Queridos, se começou a falar coisa perto de mim que não é na fé, eu não fico perto, eu saio de perto, porque a minha vida foi pela fé. Tudo que nós conquistamos foi pela fé. Então começou a falar, sabe, até noticiários, eu nem assisto televisão, porque eu não quero nem saber notícia ruim, porque a palavra fala assim, que nós temos que trazer à memória aquilo que nos dá esperança, e a palavra de Deus nos dá esperança. Então nós precisamos, sabe, trazer à memória aquilo que nos dá esperança, ficar com a palavra de Deus. Se Deus prometeu que 2022 é ano de coisas novas, assim será. É isso que nós cremos, queridos, é isso que nós cremos, e realmente para nós está sendo. Nós conquistamos o ar. Nós colocamos nosso projeto do ar e nós conquistamos o ar. Nós forramos aqui a parte de baixo e agora nós vamos concluir aqui a parte aqui debaixo do altar.
Nós vamos concluir agora em dezembro. Era a etapa que nós colocamos, nós visualizamos. E assim Deus vai fazer, nós cremos. Então comece a fazer isso na sua vida, querido. Começa a crer, começa a ver. Porque Deus, Ele não é Deus para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que Ele te prometeu vai se cumprir sim. Você recebe essa palavra? Queridos, mas olha só o que esse povo então fez. Eles liberaram a palavra, como eu disse. A palavra de morte, a palavra que eles não iriam conseguir, eles não conseguiram. Sabe o que aconteceu aqui? A dúvida, a incredulidade entrou. Presta atenção. O inimigo, ele sempre vai colocar dúvida. Ele vai vir com a incredulidade. Como eu disse, amanhã se você passar uma luta, ou um desses dias, se você passar uma luta, o inimigo vai soprar. Esse ano não é um ano de coisas novas para você, não. Desiste. Desiste, não é para você esse ano. Não vai acontecer nada. É isso que ele faz. Ele vem colocar incredulidade no nosso coração. Mas você quem decide, que palavra você vai ficar? Você vai escutar a palavra de Deus, o Deus da promessa que disse que vai ser coisas novas, ou você vai ouvir a voz do diabo? Nós escolhemos todos os dias. A escolha é nossa. A escolha é sua. A escolha é minha. Então eu decido ouvir a voz de Deus. Você pensa que durante esses 18 anos o diabo não soprava? Em várias coisas que nós tentávamos fazer. Você acha que o diabo ele não soprava no nosso ouvido? Colocando dúvida? Mas sabe o que acontecia quando ele vinha fazer isso? Nós já jogava fora, porque na hora nós já lembrávamos nosso Deus, e nós falávamos, se nós passamos por aquilo, e Deus prometeu e cumpriu, por que agora não? Por que agora Deus vai falhar? Então coloca uma coisa no seu coração, quantos aqui já viveram grandes milagres? Eu tenho certeza que você já viveu pelo menos um milagre na sua vida. Se Deus fez uma vez, Ele não é Deus para fazer novamente? O Deus que fez uma vez, Ele é o mesmo Deus que vai fazer novamente na sua vida. Então toma posse, creia, toma posse da palavra. Deus, Ele é fiel para cumprir as promessas na sua vida. Você recebe essa palavra? Então fica com a bênção, fica com a palavra de Deus. Não fique com a voz do diabo. O diabo, ele vai vir colocar dúvida. Ele vai vir, porque é o trabalho dele. Ele vem para roubar, matar e destruir. Mas escolha a palavra de Deus. Escolha usar a fé. Escolha acreditar no Deus da promessa. Você vai viver coisas novas sim esse ano. Você vai viver 2022 é o ano de coisas novas na sua vida. Você recebe essa palavra? Vai se cumprir. Escuta isso, ó. A fé te faz ver o invisível. A fé te faz crer e ver o impossível. Você recebe? Vira para a pessoa do seu lado, fala isso para ela, fala assim: a fé, ela faz você ver o invisível. A fé faz você crer e ver o invisível. Fala assim: você recebe essa palavra? Você vai viver, queridos. Nós vamos viver. Eu queria chamar os músicos já. Podem subir. Eu quero profetizar, terminar essa palavra profetizando. Levanta suas mãos mais alto. Levanta suas mãos. Eu profetizo agora e declaro. Eu profetizo e declaro que esse mês que está para acabar, você vai viver, sabe, os melhores dias da sua vida. Os melhores dias da sua vida estão por vir. Você recebe essa palavra? Então aplauda o Senhor agora. Fala assim: obrigado, Deus. Fala assim: eu creio, Deus. Queridos, esse é o nosso Deus. Um Deus que faz o impossível na nossa vida. Esse é o nosso Deus. Queria que você se colocasse de pé agora. Se coloca de pé. E nós vamos estar orando, nós vamos estar buscando agora. Essa noite, Deus te trouxe aqui essa noite para você sair convicto daqui. Para você sair já visualizando mesmo aquilo que você precisa, o seu milagre, a sua bênção.
Você vai viver o ano de coisas novas. Você vai testemunhar o novo de Deus. E esse novo de Deus está sendo derramado hoje sobre a sua vida. Está sendo derramado sobre a sua vida.